Na escala de ohms, é onde medimos a resistência elétrica de qualquer material que precisarmos, seja a própria resistência do corpo humano, como curiosidade, nosso corpo humano, parte do corpo humano, tem uma resistência específica, a nossa pele tem uma resistência específica. Seja para medirmos uma resistência de um chuveiro ou de componentes eletroeletrônicos. Nós também podemos medir continuidade, se um cabo ou fio está rompido ou se tem um curto-circuito em algum lugar. Dica: nunca tente medir resistência em circuitos energizados, vai danificar o aparelho. O multímetro envia uma pequena tensão para o material que será medido e mede a corrente que passa pelo circuito. Por isso, tentar medir a resistência num circuito energizado vai danificar o aparelho. O nosso aparelho ele não tem um buzzer. Buzzer é como se fosse uma campainha. Quando existe um curto-circuito entre as pontas de prova, o buzzer ele emite um alerta sonoro. Isso daí é útil, pois indica se tem continuidade ou curto sem precisar desviar os olhos do circuito. Você não precisa ficar olhando para a tela do aparelho para saber que tem um curto-circuito ali. O próprio buzzer apita. Mas o nosso aparelho não tem esse recurso. Então, como é que a gente faz? Bom, a gente faz do jeito tradicional. Olha para o aparelho, correto? O nosso multímetro, ele tem 5 escalas de ohms, de resistência. 2000K ohms, ou 2 mega, 200K, 200 mil ohms, 20K, ou 20 mil ohms, 2000 ohms, ou 2K, e 200 ohms. Na escala de ohms, segundo o manual do fabricante, a precisão é de 0,8%. Dica: tem algumas regras para medir resistência e continuidade. Não pode ter energia, não pode ter voltagem no circuito ou no cabo. Não devemos segurar a parte metálica das pontas de prova com os dedos ou com parte do corpo. E isso vai alterar a medição. Verifique se a escala que você está usando mede 0 ohms quando as pontas de prova estão em curto. Olha lá. Ali está indicando que a resistência das pontas de prova, a resistência dos fios, está na escala de 200 ohms, a resistência de 2,5. Não deixe as pontas de prova em curto por muito tempo. Vai descarregar a bateria interna do multímetro. Descarregue os capacitores antes de medir. Se o capacitor estiver carregado com eletricidade, ele vai danificar o multímetro. A escala de ohms do nosso multímetro também permite medir o valor de uma resistência. Em eletrônica, podemos medir o valor de resistores ou de outros componentes. Assim, saberemos se o resistor está com o valor correto ou se o componente está danificado. Então, por exemplo, ali nós temos 2 resistores de 1 megaohm. Então, eu coloco na escala de 2 megaohm. Esse resistor tem 988. Esse outro resistor tem 993, 994 mega-ohms, ok? Agora, em elétrica, nós podemos medir a resistência de um cabo, ou de um chuveiro, ou num carro, medir os sensores, ou medir a resistência de lâmpadas. Então, eu vou mostrar para vocês a medição de resistência, por exemplo, de uma pistola de cola quente, ok? Então a pistola de cola quente está aqui. Essa é a tomada dela. Eu quero saber, por exemplo, se a resistência está em curto ou se ela está funcionando. Eu coloco na escala mais alta, que eu não sei qual é a resistência. Então ele está me dizendo ali que tem 0,02 ohms. Então eu posso baixar a escala. Eu estou na escala de 20 kilo-ohms, ok? Ele está me dizendo que tem 2,05 kilo-ohms. 2 kilo-ohms, 0,50 ohms. Adianta eu colocar na escala de 2.000 ohms? Não, né? Não vai adiantar, vai superar a escala. Então a gente coloca. Ele começa a medir, em seguida aparece o número 1. Esse número 1 indica que a resistência que eu estou medindo aqui superou a escala. Como eu estou na escala de ohms, não vai danificar o aparelho.
A escala de ohms e a medição de continuidade ou de circuito interrompido, ela é muito útil. Olha só, isso aqui é um sensor de alarme, tá? É um sensor magnético. Então, se a porta está fechada, aqui é um ímã, o ímã faz com que o sensor aqui feche. Na hora que o sensor ficar afastado do ímã, o sensor abre. E é isso que nós vamos medir agora. Então, basicamente, quando o sensor está com o ímã perto, vai ter um curto-circuito ali, vai ter continuidade. Quando o sensor está com o ímã longe, ele vai para o limite da escala. É como se as duas pontas de prova estivessem separadas uma da outra. Vamos ver se é assim mesmo que funciona? Vamos lá. Não precisa se preocupar com polaridade. Eu enrolo o fio, posso enrolar os dois. Não preciso nem ficar segurando. Se eu tivesse a ponta de prova jacaré, lembra que eu falei da ponta jacaré? Você prendia o jacaré, não precisava se preocupar. Então vamos lá, eu chego com o ímã perto. O circuito elétrico que tem aqui dentro, ele fecha e vai para um curto-circuito. Na hora que o ímã fica longe, o circuito abre, interrompe o circuito. Então eu sei que esse sensor está funcionando.